Quero compartilhar uma palavra com você que está em Gênesis, no capítulo 21. Quero ler só um versículo com você, Gênesis 21, o versículo 19, diz assim a palavra do Senhor: Deus lhe abriu os olhos e Agar viu um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz, ao seu filho Ismael. Eu vou ler de novo. Deus lhe abriu os olhos e Agar viu um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Grita aí: Deus lhe abriu os olhos. Eu quero orar por você. Espírito Santo querido, muito obrigado, Senhor, porque nós estamos diante da tua poderosa palavra, e desde já nós clamamos: abre os nossos olhos, Senhor, abre os nossos olhos, nos dê espírito de sabedoria e de revelação, ó Deus. Fala no nosso coração nessa noite, nos permita ver esse mundo espiritual, em nome de Jesus. E como igreja do Senhor, nós invocamos a nossa autoridade, porque está escrito que o Senhor nos deu autoridade para pisarmos em serpentes e escorpiões e em todo o poder do inimigo, e nada nos causará dano. Nós invocamos essa autoridade como embaixadores em nome de Cristo e proibimos nosso inimigo de roubar essas sementes preciosas da palavra de Deus. Declaramos que cada uma semente que for plantada hoje no nosso coração vai produzir frutos a 100 por 1, em nome de Jesus, amém, amém. Se você crê na sua oração, aplauda bem forte o nome de Jesus. Olha, essa palavra falou demais no coração do pastor Jackson, né? Essa semana, todo mundo que eu conversei essa semana, eu falei sobre isso, sobre abrir os olhos, né? Porque a gente conhece a Agar, quando a gente pensa nela, a gente já pensa o erro do Abraão, né? Mas não quero pensar na Agar assim. Eu quero pensar numa pessoa que estava com um grande problema, né? Pensa bem, ela está perdida no deserto, ela e o filho, um garoto, não sabe para onde ir, completamente perdida, morrendo de sede e de fome. E aí a Bíblia diz que ela deixa o menino a 100 metros de distância, porque ela não quer ver o menino morrer, e ela desiste ali. Ou seja, não tem mais jeito, vou morrer, o menino vai morrer, mas pelo menos eu não tenho essa dor de ver o menino morrer. E quando ela desiste ali, nós vamos ver que Deus vai abrir os olhos da Agar. E Deus falou muito no meu coração, porque, irmãos, às vezes nós estamos tão perto da bênção. Quem está comigo aqui, né? E a gente está pedindo um grande milagre, que abra o mar vermelho, que abra o Jordão, e não precisa. Na verdade, o que precisa é a gente abrir o olho, porque a gente já está perto da bênção, né? Deus, na verdade, já nos deu, nós só precisamos ver, só precisamos reconhecer, aplicar a lei do reconhecimento. Já está na nossa vida, a gente só precisa reconhecer. Então, é sobre isso que eu quero falar. Então, a Agar está completamente cega para uma possibilidade que está a um palmo dos seus olhos, né? Então, a minha oração nessa semana, quando eu li isso aqui, foi: Senhor, abre os meus olhos, né? Quando o homem não conseguia ver tão longe, ele tinha um monte de teoria a respeito do espaço, do macro-universo. Quando foi criado o telescópio, ele disse: uau! Agora não é mais teoria, é fato, né? A mesma coisa sobre o micro-universo. Eu trabalhei 13 anos da minha vida em laboratório. Irmãos, é impressionante o que o microscópio pode descobrir, doenças que o microscópio pode descobrir. Quando vê aquele bichinho ali, a gente diz: ah, é você que está causando todo esse dano, não é? Agora, se os olhos humanos, quando abertos, mudam a história da humanidade, irmão, imagina os olhos espirituais. Quem está me entendendo aqui? Amém? Então o José, a Pri até falou do José aí, né? O José tem os olhos abertos. Deus mostra para ele o propósito da vida dele, que ele vai ser um líder mundial, que ele vai ser um libertador da nação dele. Ele sabe disso. Aí dá tudo errado para ele, ele é traído, ele é preso, uma bagunça, mas ele está tranquilo. Eu sei para o que eu estou aqui, eu sei o que eu estou fazendo aqui, e vai se cumprir o propósito, porque Deus não é homem para que minta. Ele já me disse: vai acontecer. Mas você está preso, rapaz, você está preso numa prisão aí, perpétua. Eu não sei o que vai acontecer, eu só sei que Deus já me mostrou o final dessa história. Amém, querido? Lembra do
discípulo do profeta Eliseu, que está lá apavorado, o crente apavorado, o crente desesperado. Profeta Eliseu, essa multidão em nossa volta. O profeta Eliseu disse: Senhor, lá da rede onde ele estava deitado, o profeta Eliseu só disse assim: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu o exército do Senhor acampado ao redor deles. Ele já pediu uma rede para o profeta também. Sabe, irmãos, o que nós precisamos é ter os nossos olhos espirituais abertos, em nome de Jesus. Então eu quero aprender com a Agar, porque ela está em cima da bênção e está esperando a morte. Porque ela só está vendo, ela está acreditando tanto, ela tem tanta fé que vai dar tudo errado que ela desiste. Mas sabe, irmão, parece engraçado, mas conversando com os crentes, assim, claro, não vocês, né? Eu falo crentes com exceção de vocês, né? Mas conversando com algumas pessoas, eu digo: meu Deus, a pessoa está certa, ela está absolutamente certo que vai dar tudo errado. Então eu vou sentar aqui e esperar a morte. Pensa bem. E ela está perto da vida, ela está perto da fonte de água viva, que é Jesus, e não consegue ver. Por quê? Porque está cega, não é? Nós temos que ser igual aqueles ex-cego, né? Que depois que ele foi curado por Jesus, perguntaram para ele: então fala a respeito dele, de onde ele veio, quem ele é, onde ele mora. Ele disse: olha, eu não sei nada sobre ele, eu só sei uma coisa: eu era cego e agora eu vejo. Amém? E você vai sair daqui hoje assim: rapaz, eu era cego e agora eu vejo, em nome de Jesus, amém? Então, quero compartilhar com vocês hoje o nosso tema. Grita aí bem forte: Deus lhe abriu os olhos. É a primeira frase do nosso versículo. Deus lhe abriu os olhos e Agar viu. E Deus vai abrir os seus olhos. Esse é o nosso tema hoje à noite, e nós queremos aprender então esses 3 princípios com a nossa querida Agar, ok? Então, irmãos, é simples, eu acho que está muito ao nosso alcance, não tem nada difícil aqui, é só a gente praticar a palavra. Então, olha só, a primeira coisa aqui: se eu quiser ter os meus olhos abertos, irmão, não tem passe de mágica, não tem passe de mágica. Olha, vem para cá que eu vou colocar a mão em vocês, aí vai abrir os olhos e tal. Não, irmãos, é só a gente praticar os princípios da palavra de Deus. E qual que é o princípio primeiro aqui? Lembrar das promessas. Grita aí comigo. Quem quer ter os olhos abertos? O que é que você precisa fazer? Lembrar das promessas. Agora olha só, Gênesis 21, 18. Deus falou assim para Agar: eu farei dos seus descendentes uma grande nação. Deus está falando naquele momento ali, que ela está naquela situação, o Ismael aí, sei lá, talvez com uns 12, 13 anos, os 2 morrendo, e Deus dá essa promessa para ela. Só que não é a primeira vez. Porque quando ela estava grávida, aconteceu uma situação parecida com essa aqui que ela está agora. Porque quando ela estava grávida, né, primeiro que quem colocou ela nessa confusão foi a dona Sara. A dona Sara que inventou essa moda. Ela que disse para o Abraão: olha, eu já estou velha, já passei da idade de ter filho, você tem uma promessa aí, está aí a minha serva Agar, né? A minha ex-cega, a minha serva Agar, toma ela como mulher, e ela vai ficar grávida, e o filho vai ser meu, não é? O Abraão olhou para Agar e disse: boa ideia, não é? Agora, irmãos, ela colocou a Agar nessa situação, e só que quando ela engravida, ela começa a desprezar a Sara. Ela começa a olhar para Sara, entendeu? Aí a Sara fica furiosa com ela. A Bíblia diz que a Sara espanca ela, vai guardando isso daí. A Sara espanca ela e manda ela embora de casa grávida. E ela está numa situação parecida com essa agora, 12 anos atrás, não é? Ela está ali, perdida no deserto, grávida, e aí o anjo de Deus vem ali com ela e fala assim para ela. Olha o que ele vai dizer para ela, Gênesis 16, 11. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste, ou seja, você está grávida, e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ismael quer dizer: o Senhor ouve. E o Senhor vai dizer para ela o seguinte: ele vai ser um rei, e debaixo dele vão ter 12 príncipes. Esse cara vai ser um sucesso. Vocês sabem que os arábios, né, os árabes, todo mundo árabe é descendente de Ismael. Isso se cumpriu, virou uma nação poderosa, irmãos, ok?
Então, é muito forte isso, porque ela já tinha essa promessa. Então agora, 12 ou 13 anos depois, ela está nessa situação, ela está desistida, querendo morrer, esperando a morte chegar, sendo que ela tem uma promessa. Ela tem uma promessa que o filho dela, que está ali, morrendo, vai ser um rei, e vai ter 12 príncipes debaixo dele, vai ser uma grande nação. Então, irmãos, isso aqui é muito chato. Deixa eu te falar uma coisa. Quantos aqui tem uma promessa de Deus? Pelo menos uma promessa. Agora, irmão, deixa eu te falar. Você precisa alimentar isso. E eu vou te ensinar como alimentar isso. A Bíblia diz que o Deus desse século, Satanás, Deus com letra minúscula, em 2 Coríntios 4,4, cegou o entendimento dos incrédulos. Então, veja bem, Agar tem uma promessa que foi dada por um anjo. Eu nem vou perguntar aqui quem já viu um anjo e recebeu uma promessa direta de um anjo, né? Mas a Agar tem uma promessa de um anjo, mas ela está cega. Por quê? Porque ela não crê na promessa, não é? O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Então, a incredulidade cega a gente, não é? E qual que é a solução? Como que a gente precisa, a primeira coisa que a gente precisa fazer? Irmãos, essa fé que nós precisamos, nesse momento que a gente está numa situação muito difícil, que a gente não está vendo a luz no fundo do túnel, que a gente está perto, mas a gente não consegue abrir os olhos, o que a gente tem que fazer? A fé vem pelo ouvir a palavra. Então a gente tem que fortalecer aquela promessa no nosso relacionamento com a palavra de Deus. Nós precisamos ler a nossa Bíblia, irmãos. Eu já estou ficando de cabelo branco, olha, está começando, né? De tanto que eu falo para todo mundo, leia a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia. Alguém falou lá de Palmas agora comigo, pastor, o senhor passou 15 anos aqui falando, leia a sua Bíblia, e tu já está lendo a Bíblia? Pois é, essa é a base para a gente se fortalecer, para a gente lembrar das nossas promessas. Qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer, se eu quiser ter os olhos abertos? Lembrar as promessas. Como é que eu faço isso? A fé vem pelo ouvir a palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra. Não é passe de mágica. Eu preciso estar meditando na palavra de Deus. Agora prestem atenção aqui. Eu quero que vocês leiam isso comigo, que é muito interessante. Lucas 24:31. Vocês lembram ali na estrada de Emaús? Quando os discípulos que andaram com Jesus estão desistidos, querendo voltar para a antiga profissão, porque Jesus morreu, já é o 3º dia, os caras estão muito tristes, e eles vão andando, e Jesus aproxima deles. Olha só, estão cegos. Tem alguém aqui comigo? Os caras estão cegos, eles acabaram, 3 dias atrás eles eram os crentes mais fervorosos do mundo, só passaram 3 dias sem ler a Bíblia, gente. Só passaram 3 dias sem alimentar a promessa no coração. Os caras já desistiram. A Meila que diz assim, né, porque a Bíblia fala que a palavra é a água. O apóstolo Paulo compara a palavra com a lavagem de água da palavra, o banho. Irmão, você pode ser a pessoa mais cheirosinha do mundo, não é? Pode ser até boticário, não é? Você pode ser a pessoa mais cheirosinha do mundo, passa 2 dias sem tomar banho, nem vem falar comigo. E assim é a palavra de Deus, meu irmão. Você está ali, você está aqui na igreja, você está ouvindo, os olhos começam a brilhar, a gente começa a acreditar, começa a lembrar de promessas que Deus nos deu, vai embora para casa, passa um dia amanhã sem ler a Bíblia, passa 2 dias sem ler a Bíblia, e já começa, está em cima do poço, em cima da bênção, e está querendo morrer. Tem alguém me entendendo? Não é? Então vamos lá, Lucas 24:31, olha só, eu acho muito legal, fala assim, ó. Então se lhes abriram os olhos, olha, eles estão cegos para Jesus, eles não estão vendo Jesus, mas então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles, e disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras. O que abriu os olhos deles? A palavra. À medida que Jesus falava, pregava a palavra para eles, aí eles foram reconhecendo Jesus, eles foram lembrando das promessas. Quem quer ter os olhos abertos aqui? O que é que você tem que fazer em primeiro lugar? Lembrar das promessas. Como é que você alimenta isso? No seu relacionamento com a palavra de Deus. Jesus disse, se vocês permanecerem na minha palavra, não é só ler a Bíblia, é permanecer, é um relacionamento. Se vocês permanecerem na minha palavra, João 8:31,
sois verdadeiramente meus discípulos. Eu sempre digo assim, né, que se tem verdadeiros discípulos, tem falsos discípulos, não é? Então, quem é o verdadeiro discípulo? Cadê os verdadeiros discípulos? Só os verdadeiros discípulos aqui. Então, eu suponho que você permanece na palavra, porque Jesus disse que se vocês permanecerem na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Aí sim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vocês serão curados da cegueira. Eu gosto muito de Deuteronômio 17, porque tem um detalhe aqui em Deuteronômio 17 e 19, que fala assim, quer ver? Me acompanha. Deuteronômio 17 e 19, fala que o rei, era uma lei, né? E o rei terá consigo o livro da lei, e nele lerá quantos dias? Todos os dias da sua vida. Para quê? Para que ele aprenda a temer o Senhor. Agora presta atenção aqui, ó. O que isso tem a ver com cura da cegueira? É porque a Bíblia diz que ao homem que teme ao Senhor, ele, o Senhor, o instruirá no caminho que deve andar. Vou repetir. O homem que teme ao Senhor, Deus o instruirá no caminho que deve escolher. Está aqui, que deve escolher, né? Está aqui, Salmo 25, 2. Então presta atenção. Quem quer escolher o caminho certo? O que é que você tem que ser? O que é que você tem que fazer? Temer. E onde é que você adquire temor do Senhor? Na palavra. Ele lerá o livro todos os dias da sua vida, para que ele aprenda a temer o Senhor. Amém? Então a primeira coisa é essa: eu quero sair daqui com os olhos abertos. Beleza, é um processo. É um processo. Começa o processo. Tu lembra da frase do processo que tu me falou ontem, que eu achei tão bacana? Eu pensei em anotar e se tu falar, eu te pago um jantar hoje. Um jantar romântico. Procura aí, depois tu me dá. Então, queridos, a primeira coisa é isso. Eu quero ver. Eu quero que os meus olhos espirituais se abram. E eu preciso lembrar das promessas que Deus me deu. Então a Agar está cega em cima da bênção, porque ela não consegue lembrar de 12 anos atrás, que Deus falou com ela: esse menino não vai morrer, porque se esse menino morrer e não se cumprir, Deus falhou, e Deus não falha, Deus não é homem para que minta, amém, queridos? Mas para que ela precisava fortalecer, ela precisava trabalhar aquela promessa no coração dela, e é um relacionamento com a palavra de Deus, amém, queridos? Muito bem, vamos passar aqui para a segunda coisa que a gente aprende aqui nessa história, com a Agar. Então a primeira coisa, precisava lembrar das promessas. A segunda coisa, irmão, para quem quer ter os olhos abertos, superar as mágoas. Grita aí. Superar as mágoas. Essa é a coisa mais fácil do mundo, né? Mas olha só o que diz Gênesis 21, 10. Disse Sarai a Abraão, olha o que a Sarai vai dizer para Abraão: rejeita essa escrava, nem chama ela pelo nome, rejeita essa escrava e seu filho. É a segunda vez. A primeira, a Agar apanhou, que leia na sua Bíblia lá em Gênesis 16, ela apanhou da patroa, já pensou? Que loucura. Agora, a segunda vez ela está dizendo para Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, o meu filho, não é? Então, Gênesis 16, 6 fala que Sarai humilhou-a, e aí Agar fugiu da sua presença. Então, irmãos, aí presta bem atenção. É como eu te falei, essa menina não tem nada a ver com essa história, não é? Só que ela era uma moça bonita, não é, saudável, e a Agar que envolveu essa menina nessa história. Olha, minha serva Agar, dá uma olhada para ela, quem sabe Deus resolve a parada. E ela coloca a Agar nisso. A Agar engravida, ela começa a ficar com ciúme da Agar, bate na Agar, expulsa a Agar a primeira vez, agora a segunda vez expulsa de novo, né? Mas, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Até o Abraão fica triste, né? O Abraão fica triste. A Bíblia diz que ele ficou muito triste por causa do filho dele, do Ismael. Mas aí Deus falou para ele: não te pareça isso mal, por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência, mas eu farei do Ismael uma grande nação. Então o que é que Deus está fazendo na verdade? Ele está separando o Ismael do Isaque. O Isaque vai ser, ele é o filho da promessa, mas ele vai abençoar o Ismael. Então ele precisa ir embora. E Deus fala para Abraão: Abraão, pode ficar tranquilo, eu vou cuidar de tudo. Agora, irmãos, veja bem,
Agar está sentada em cima da bênção, mas ela não consegue ver a bênção. Ela está sentada em cima da vida, mas ela só vê morte. Por quê? Uma das coisas, ela está muito magoada. Irmãos, eu estaria também, e você estaria também, porque eu acho que ninguém aqui passou o que essa menina passou, né? Pode ser até que tenha passado, mas imagina essa injustiça. Ela é colocada numa situação, agora ela apanha, agora ela é expulsa, agora ela está passando fome no deserto, por uma coisa que ela não criou, não é? Irmãos, e ela está cega. Agora preste bem atenção, olha o que diz, eu acho muito tremendo esse texto de 1 João 2,9, a gente tem que ter muito cuidado com isso, gente. Olha o que diz: aquele que diz está na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Quem está entendendo a cegueira? Quem está vendo a cegueira aí? Está vendo a cegueira? Quer dizer, o cara está, não, eu sou crente, eu estou na luz, mas ele está, olha, com o irmão entalado na garganta, ele está em trevas, ele não consegue ver a bênção perto dele, ele não consegue ver o propósito da vida dele, ele não consegue ver nada, ele não consegue ver as oportunidades, ele não consegue ter uma ideia excepcional, não é? Eu conheço gente que estava assim, numa situação difícil, e teve uma ideia, pá, uma ideia excepcional, e mudou a história da sua vida, não é? Então, aquele que diz está na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Agora olha só o que diz o versículo 10, aquele que ama o seu irmão, olha o contrário, permanece na luz e nele não há tropeço. Ou seja, quem não perdoa, fica na escuridão, fica cego. Quem perdoa, porque a maior expressão de amor é o perdão, não é? A maior expressão de amor é o perdão. A Bíblia diz que Deus nos amou assim, né? E a Bíblia diz: perdoai-vos uns aos outros como Deus em Cristo vos perdoou. Meu Deus do céu, como é que eu tenho que perdoar? Como Deus em Cristo me perdoou. Então, se você tiver uma situação que alguém te magoou muito, eu só quero que você se lembre de uma coisa. Perdoai-vos é o verbo no imperativo, é uma ordem. Perdoai-vos uns aos outros como Deus em Cristo vos perdoou, né? Então, irmãos, aí olha o que diz o 11: aquele porém que odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Diga misericórdia, não é? Muito forte isso. Ontem de manhã eu estava lendo a diferença, né, do Absalão e do Estevão, porque olha só, presta atenção, o Absalão é o homem, a Bíblia diz que é o homem mais bonito de Israel, assim, um cara do tipo do Antônio, assim, né? Ele era muito, muito alto, ele tinha não sei quantos quilos de cabelo, a Bíblia fala, né? Em tranças, o cara era o Mister Universo, quem está me entendendo? Né? O He-Man. E a Bíblia fala que esse cara, e ele tinha tudo para ser o rei de Israel, mas o que acontece? Ele é filho do Davi, mas o que aconteceu com ele? Ele tinha uma irmã, né? Ele era muito apaixonado pela irmã e tal, eles tinham um relacionamento muito legal, e o meio-irmão deles, né, o Aminon, violentou a irmã do coração do Absalão, violentou sexualmente, foi terrível. Então o Absalão esperava que o pai deles, o Davi, resolvesse essa parada. Pela lei, o Aminon tinha que ser morto, né? Eles estavam debaixo da lei. O Davi deu um jeito na constituição do reino, e aí não julgou o cara, não fez nada, e o Absalão, irmão, ele ficou endemoninhado com Davi, né? Por causa disso ele matou o irmão, e aí virou uma brigaiada na família, ele fugiu de casa, passou 3 anos fora, finalmente o Davi manda chamar ele de volta, eles fazem as pazes, mas o Absalão vem determinado: eu vou te tirar daí desse trono, e eu vou reinar no teu lugar. E o Absalão, a Bíblia diz, começa a falar mal do pai dele: o dia que eu for o rei de Israel, a história de Israel vai mudar, não é? Final da história, ele realmente tira o pai dele, não é, do trono, como uma vingança. Ele pega as concubinas do pai dele e tem relação com as concubinas em cima do palácio, uma coisa escandalosa. Mas, irmãos, olha só a amargura, olha a raiz de amargura onde levou o Absalão. Ele jovem, a Bíblia diz que eles numa guerra ali contra o pai, uma árvore pegou ele pelo cabelo, está escrito na Bíblia, ele ficou engatado numa árvore, e um cara veio lá e matou ele, morreu, jovem.
Então, a amargura mata, né? Até tem uma frase, não sei se os meninos colocaram aí, né? Que, olha só o que diz, porque essa palavra mágoa, ela vem de má água, veneno, uma má água, né? E a mágoa é o veneno que você toma, esperando que o miserável do seu inimigo morra. Quem é que está morrendo? Né? Quem está magoado? Quem está magoado? Então, irmãos, o Absalão é esse cara magoado que vai ficando na escuridão, que não vai vendo a verdade, que não consegue perdoar, ele é implacável e ele perde tudo, morre. Já o Estevão, vocês conhecem a história do Estevão, o primeiro mártir da igreja, né? É linda a história dele, porque ele está sendo julgado no Sinédrio por um crime que ele não cometeu, ele só estava pregando o evangelho, né? E quando ele começa a falar de Jesus ali, os caras ficam com tanto ódio dele e condenam ele, né? Pegam pessoas ali, pagam pessoas para depor contra ele. Então ele é condenado à morte por blasfêmia. E ele é apedrejado. E enquanto ele está sendo apedrejado, presta atenção, olha a diferença. Quem perdoa fica na escuridão. Quem não perdoa fica na escuridão. Quem perdoa fica na luz. E aí o Estevão, quando ele está sendo apedrejado, a Bíblia diz que ele ora pelos caras. Não é? Senhor, não lhes impute este pecado. Ou seja, não coloca esse pecado na conta deles. Perdoa eles. Perdoa eles. Irmãos, a Bíblia diz que ele abriu os olhos e viu a glória de Deus. Ele viu Deus sentado no seu trono e Jesus à sua direita. Os olhos espirituais abertos. Quem está me entendendo? Porque um cara que não guarda o ressentimento. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu já sou pastor há alguns anos, não é? E eu vejo Satanás agindo. Irmãos, e sinceramente, olha, poucas vezes nesses anos todos eu vi gente sendo possuída pelo Satanás. Já vi, até já expulsei uns capeta desses. Mas muito pouco nesses anos todos. Mas o que eu já vi muitas vezes acontecer é Satanás colocando mágoa no coração das pessoas. Por quê? Porque ele está cegando você. Ele está te cegando para o propósito, o projeto de Deus na sua vida. E você está em cima da bênção, você está em cima do poço, você está em cima da fonte, e você não consegue ver um palmo à sua frente. Você está magoado. E essa é a obra de Satanás. Tem alguém me entendendo aqui? Então, irmão, primeira coisa, se eu quero ter os olhos espirituais abertos, eu tenho que lembrar das promessas de Deus. E só tem um jeito de eu fazer isso. A fé vem pelo ouvir a palavra. Eu preciso me relacionar com a palavra de Deus. E a segunda coisa, eu preciso resolver o meu passado. Não é, irmão? Eu tenho falado isso também aqui muitas vezes. Você vê o José era o cara que tinha os olhos abertos. Ah, porque ele tinha o dom de ver. Irmãos, ele tinha o dom de perdoar. Já viu? Os caras fizeram o que fizeram com ele, venderam ele como escravo, ele comeu o pão que o diabo amassou, mas lá na frente ele chama os irmãos, vem aqui me dá um abraço, chorando muito, com dor no coração. Ele diz: eu sou José, quem vocês venderam para o Egito, mas eu vou abençoar vocês, eu vou dar a melhor terra do Egito para vocês. Chorando e tudo, com dor e tudo, ele abençoou os caras. Por que ele tinha os olhos abertos? Quem está começando a entender? Quem quer que tenha os seus olhos abertos? Deixa eu terminar aqui. A terceira e última coisa. Eu quero, manda. Olha, ela quer o jantar. Eu quero. É linda demais, né? Meu Deus do céu. Então olha só o que diz, né? Sobre processo. A lagarta não precisa de um milagre para virar borboleta. Ela precisa de um processo. Não fuja dos processos. Amém? Não fuja dos processos. Deus vai abrir os seus olhos, mas não vai ser assim, ó, um passe de mágica. Ei, entre no processo. Saia daqui, leia a sua Bíblia. Saia daqui, acorde mais cedo. Comece esse processo de você encher seu coração com a palavra de Deus. O processo de resolver o seu passado. Para de pensar. Irmão, a pessoa, o cara acorda de manhã já pensando na pessoa que magoa. Não é assim? Eu falo isso porque eu já vivi muito isso. Acorda, você vai dormir com a pessoa. Você acorda com ela. O que é isso? Está cego. Né? Aí está lá a bênção, você não consegue ver. Você tropeça na bênção, não vê. Você tropeça na pessoa que ia abençoar você, e Deus está lá olhando, colocou o cara na sua vida ali para te abençoar, e você está pensando no miserável aqui, ó. Aí lá vai, aí passa pelo cara, esbarra nele e não recebe a bênção.
Está magoado. Não, irmão, vamos resolver essa parada hoje, em nome de Jesus. E se for comigo, olha. Tá, vamos terminar. Vamos terminar. Então, a terceira e última coisa aqui para a gente orar. Então, agir em fé, não é? Eu quero meus olhos espirituais abertos. Eu preciso lembrar das promessas. Preciso meditando na palavra que eu fortaleço isso. Eu preciso resolver meu passado. Eu preciso resolver, vencer a mágoa. Mas agora, terceira coisa, eu preciso agir em fé. Fala, agir em fé. É muito importante, não é só, eu não estou falando só sobre ter fé. Eu te falei que todos nós, a Bíblia diz em Romanos 12:3, que Deus repartiu a cada um de nós uma porção de fé. Então todo mundo tem fé, todos nós temos fé. Agora a questão, irmãos, é a gente agir em fé. Vamos ver, Gênesis 21:17, o anjo fala assim para ela: que tens, Agar? Não tenha medo, não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. O menino está debaixo de promessa. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele uma grande nação. Então, deixa eu te falar uma coisa aqui, irmãos. São coisas práticas. Sabe, não é assim, eu não vou sentir medo. Não existe isso, irmãos. O medo é um mecanismo de defesa. O medo é uma bênção. O medo impede que você caia do edifício. Não é? O medo faz com que você não entre num negócio arriscado, que pode acabar com a sua vida financeira. O medo é uma bênção. Agora, o medo não pode te paralisar. Então, coragem não é a ausência de medo. Coragem é você enfrentar o medo. E o anjo está falando para ela, dizendo para Agar, não tenha medo, porque você está aí só esperando o pior. Não é? Não tenha medo. Porque, irmãos, onde tem medo não tem fé. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. Você acredita que Deus te ama? Olha, a Bíblia diz: veja que grande amor tem o Pai por nós, a ponto de nos chamar filhos de Deus. E de fato nós somos filhos de Deus. Ele não só te chama de filho de Deus, você é um filho de Deus. Não é? Imagina se você, quem estaria preocupado com a sua vida financeira aqui se você fosse um herdeiro do Elon Musk? Descobri, eu sou um filho renegado do Elon Musk, descobri, né? Quem estaria muito triste? Quem estaria muito preocupado com o futuro? Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você tem um pai incomparavelmente mais milionário, né? O Elon Musk vai morrer, o seu pai nunca morre. Não é verdade? Então, sabe, nós precisamos, irmãos, enfrentar, sabe, acreditar, enfrentar o nosso medo e partir para cima, não é? É isso que o anjo está falando com ela, enfrentar o medo. E aí ela fala assim, ele fala assim para ela: levanta-te, ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão. Ou seja, é uma ação, não é? Então, sabe, é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos agir, nós precisamos ir lá e fazer a coisa acontecer. Eu tenho uma promessa. Eu estou aqui renovando a minha promessa. Eu estou resolvendo o meu passado. Não, eu vou resolver, eu vou perdoar esse negócio, eu vou sofrer o dano, eu vou levar o prejuízo, eu vou perder. Perdão vem de perder. Mas Deus é muito maior para me recompensar. Maior é o que está em mim, não é? Lembra do rei? Lembra do rei que contratou um grande exército para lutar contra eles, o exército de Israel. Ele pagou, e a Bíblia fala, não sei quantos $1.000 para aquele exército. E a Bíblia fala a quantidade de ouro e de prata que ele deu. Aí o profeta chega lá e diz: rapaz, quem foi que te mandou contratar esses caras? Esses caras estão em pecado. Deus não quer que você ande com ele. Não, mas eu já paguei. O profeta diz assim mesmo: então abra mão de tudo. Não é? Abra mão de tudo, porque mais tem o Senhor para te dar do que isso aí que você já pagou. Ou seja, perdoa essa dívida. Sai daí, não fica aí, você vai ficar na escuridão. E esse cara então abre mão de tudo e vence a guerra, sem aquele exército. E a gente fica lá: não, vou colocar na justiça, ele me deve R$50, esse miserável, vai ter que me pagar. Quem está perdendo é você. Amém, queridos? Então, nós precisamos agir em fé. Vamos para cima, não ter medo, não é? Olha só o que diz, eu acho muito tremendo, João 8,12. Eu sou a luz do mundo. Jesus falando: quem me segue não andará em trevas, aleluia, mas terá
a luz da vida. Eu sou a luz do mundo, quem me segue. Então percebe a ação? Olha aí, ó. Percebe? O que é seguir? É uma ação. O relacionamento com Jesus não é estático, é a gente seguindo, é uma caminhada, é uma ação. O exemplo que eu gosto de dar é do Bartimeu, né? Porque o Bartimeu é esse cara que está cego, ele ouve falar de Jesus, e aí ele vai na direção da multidão, ele está cego, diga ação. E aí, irmão, ele começa a clamar, é outra ação, tem que orar. Ele começa a clamar, Jesus está aqui, e ele está para cá. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Alguém vira ele, Bartimeu, ele está para cá, ó. Ah, tá, Jesus, cara, o cara não para. E aí, irmãos, Jesus fala assim, peraí, quem é esse cara? Peraí, para, silêncio, eu quero ouvir ele, quem é? É um cego, um mendigo. Irmão, foi o único que chamou a atenção de Jesus naquele culto. Jesus mandou parar tudo, e Jesus vai lá com ele e fala assim para ele, tenha bom ânimo, ou seja, não desanime. Olha lá, não desanime, o cara está cego. Eu sou Jesus, muito prazer. E o cara na escuridão, prazer é meu, não se desanime, fala para ele, não é? E aí, irmãos, o que é que a Bíblia fala? Que ele, num salto, tira a sua capa, né? Joga fora a sua capa, e isso é muito significativo, porque os cegos, eles eram identificados por aquela capa, né? Era como se fosse o óculos escuro de hoje. Então ele toma a iniciativa de que ele crê, ele joga fora a capa e vai para cima, porque Jesus o mandou, lançando de si a capa, levantou-se num salto e foi ter com Jesus. Olha o que Jesus vai dizer para ele. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Como que Jesus viu a fé? Na ação dele. Então, irmãos, nós precisamos agir mais. Mas, eu vou ficar aqui chorando porque eu sou um miserável, eu vou esperar a morte. Irmão, é para cima. Quem está me entendendo? Né? Não tem emprego, não. Não é verdade. Tem emprego. Não tem o que você gostaria de ter. Né? Igual o cara, eu li a história dele um dia desse agora, até compartilhei contigo, né? Que o cara ele era assim um cara grande, o cara ganhava muito bem e tal, tinha um currículo maravilhoso, ele perdeu o emprego. Não sei o que aconteceu com a empresa lá, rapaz, e ele ficou naquela situação, foi gastando a reserva, e meu Deus, e os gastos dele muito altos, ele tinha um padrão muito alto. Aí ele foi numa empresa, mais uma das empresas que ele foi, e o cara olhou o currículo dele e disse, cara, até que eu gostaria de te contratar, mas, cara, você é muito grande para a nossa empresa. Como assim? Ele falou, rapaz, o teu currículo, eu não consigo pagar teu salário nunca. Ele falou assim, mas você tem outra coisa para mim? Ele falou, cara, não tem para você. Tem um emprego? Aí ele falou, não, tem emprego, mas de zelador. Né? Aí, não, tá bom. Aí ele sai ali, daqui a pouco ele bate na porta, papapá. Só que ele chegou ali todo no blazer, todo na gravata, todo chique, cara, né? E agora ele volta sem blazer, com a camisa enrolada, a camisa para fora, e ele diz, por acaso você tem um emprego de zelador? O cara olhou para ele e disse, cara, você vai trabalhar comigo. Você vai trabalhar comigo, eu quero um cara de coragem aqui. Né? E o pastor que conta, é um cara que eu admiro demais, o pastor que conta no livro, fala que esse cara virou um mega nessa empresa. Virou assim quase que um sócio nessa empresa. Né? Então, irmão, é partir para cima, vamos parar de reclamar. O governo, porque não sei o que, o Satanás, Satanás. Ei, vamos para cima. Vai dar certo. Irmãos, o nosso Deus é o Deus que chama à existência o que não existe. Amém? O nosso Deus é o Deus que ressuscita os mortos. Nós só precisamos, o que é que nós precisamos fazer para abrir os olhos? Lembrar as promessas. Como é que eu faço isso? Meditando na palavra. O que mais eu tenho que fazer? Vencer a mágoa. Como é que eu faço isso? Resolvendo, pedindo perdão, humilhando. Fazendo igual o José. Vem cá, dá um abraço aqui. Pode chorar, irmão. Vem dar um abraço aqui, seu miserável. Eu quero dizer que eu te amo. E terceiro lugar, o que eu tenho que fazer? Agir em fé. Pega o menino. Vem cá, menino. Vamos lá. Ela não tinha visto o poço ainda.
Você levantou, pegou, me levanta daí, está aí sentada. Porque a senhora também estava, mãe. Não, levanta daí, vamos lá. E ela acha o pulso. Meu Deus, estava sempre aqui. E eu não conseguia ver. Eu quero profetizar na sua vida. Você vai ver o pulso. Amém? Você vai ver a bênção, você vai ver o milagre. Ele já está perto de você. Né? Nem fique esperando coisas tão grandes, porque já está na sua vida. Você só precisa reconhecer, né? Eu li do Mike Murdock que ele sonhava com uma casa na praia, e ele ficava sonhando e inconformado. Um dia ele estava em cima de uma colina na fazenda dele, e Deus falou assim para ele: faça uma praia para você aqui. Ele fez uma represa, que é o lugar mais lindo do mundo. Aí ele aprendeu a lei do reconhecimento. O que está na minha vida só está esperando o meu reconhecimento. Já está na minha vida. Já está. O que é que eu preciso? Abrir o olho. Amém? Fique em pé no seu lugar. Vamos lá. Eu achei muito legal essa música que o Ariel e a Michelle cantaram, né? Que fala justamente sobre isso. Quando os discípulos na estrada de Emaús abrem os olhos. Não é? Quando Jesus reparte o pão, a palavra com eles, aí os olhos deles são abertos, e aí eles veem Jesus. Vamos meditar nessa canção. Eu quero que você faça a sua oração agora. Senhor, eu quero entrar nesse processo de cura da cegueira espiritual. Assim como o Senhor fez com a Agar, faz comigo, eu quero ver. Faça a sua oração em nome de Jesus. Faça a sua oração. Às vezes está procurando uma pessoa, quer casar, está procurando uma pessoa tão difícil, tão longe. Irmão, sempre esteve aí, você não via. Abre o olho, irmão. Deus vai te dar uma ideia incrível. Oh Deus, me dê essa ideia excepcional, me dê esse favor excepcional. Coloca essa pessoa na minha vida, essa pessoa que vai me dar essa oportunidade. Talvez ela já até esteja, e eu não conseguia ver, mas eu vou ver, em nome de Jesus. Faça a sua oração agora enquanto nós louvamos o Senhor.